Bom dia, turma do terceirão, tudo bem com vocês? Como foram de recesso? Continuando, dando continuidade e iniciando a nossa apostila, nós vamos pegar aí a apostila 2, frente 1, página 1, tá? Vamos falar sobre, no módulo 11, a aula de hoje vai ser sobre o módulo 11, tá escrito aí ligações químicas 3, ponto de ebulição, tá? Então, aqui no nosso slide, essas ligações químicas têm a ver com as propriedades das substâncias. Especialmente, como nós já havíamos falado no primeiro bimestre, que as ligações químicas têm as ligações, quando eu tenho as ligações interatômicas, covalente, iônica, metálica, quando a gente está falando sobre a quebra e a origem, a produção dessas ligações, falamos de fenômenos químicos. Quando falamos das interações intermoleculares, já estamos nos referindo aos fenômenos físicos, tá? Então, por isso está escrito aí, no slide que vocês terão acesso lá na nossa sala virtual, como propriedades físicas, porque nós, nesse ponto aqui, nós trataremos das propriedades físicas das substâncias, tá? Então, só para a gente relembrar, os tipos de forças, interações intermoleculares que ocorrem dentro das substâncias do nosso cotidiano, tá? Então, nós temos a íon dipolo, que ocorre entre um composto iônico e uma molécula polar, tá? Por exemplo, o sal dissolvido com água. A água é uma molécula, ela é do tipo polar e ela interage com esse composto iônico por meio da interação que nós chamamos de íon dipolo. Depois nós temos as ligações de hidrogênio, que hoje é usado como esse nome, ligação de hidrogênio, por causa da força dela. Eles consideravam até sendo uma simples ponte, que ligação dá a impressão de coisa mais forte, de uma interação mais forte. Então, por isso que hoje é mais correto a gente falar de ligação de hidrogênio, que ocorre quando o hidrogênio está ligado ao FON, que são os átomos mais eletronegativos que existem no nosso meio terrestre. Depois nós temos as forças de Van der Waals, que são essas duas, dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que ocorrem entre as moléculas polares, e a dipolo induzido ou instantâneo, dipolo instantâneo, ou forças de London, tá? Que ocorrem entre as moléculas apolares. Viu? Então, isso aqui foi só para a gente relembrar um conceito visto no segundo ano, visto no primeiro bimestre, na frente 1 da apostila. Então, como nós estamos falando de interações intermoleculares, então essas ligações, a produção dessas ligações, a ruptura dessas ligações interfere diretamente nas propriedades físicas das substâncias do nosso dia a dia. Tá? Então, ponto de fusão, que é uma propriedade física, ponto de ebulição, densidade, solubilidade dependem, além da natureza das partículas, nós vamos ver depois a questão da solubilidade, especialmente essas duas aqui, ponto de fusão e de ebulição, e densidade também, do tipo de força que une as moléculas, tá? Então, vamos lá. Então, já pensando nessas forças que unem, então, as características, dependendo do tipo de força, dependendo da quantidade, a gente vai poder prever se vai ter um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição, uma alta densidade ou não, tá? Então, vamos lá. Começando. Para compostos que tem a massa molecular próxima, que tem mais ou menos o peso molecular, a massa molecular próxima, o que vai determinar se vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição alto? Vai ser o tipo de força que está ligado entre eles. Então, quanto maior a intensidade dessas forças existentes entre as moléculas, mais difícil de romper, mais difícil no caso de separá-las, no caso do ponto de ebulição e de fusão, que a fusão, as moléculas estão no estado sólido, estão bem arranjadas. Então, para eu conseguir separá-las, então, se eu tenho uma força intermolecular intensa, eu vou ter que aumentar essa ruptura, aumentar um fator, no caso a temperatura, para conseguir romper e separar e fundir ou ebulir,
Então, por isso que quanto maior a intensidade das forças, maior o seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrando que ponto é a mesma coisa que a temperatura, tá? E para compostos que têm a mesma força intermolecular, então já observei, né, dois compostos, eles têm a mesma força intermolecular, o que vai mandar, quem vai ter a maior temperatura de fusão e de ebulição? O que tiver maior massa molecular, né? Então quem for mais pesado, claro, que aí vai ser muito mais difícil de separá-los, porque aí eu tenho várias forças ali interagindo entre as moléculas, várias forças, não, tem grande quantidade de forças interagindo ali naquela massa. Então, quanto maior a massa, maior a quantidade de força interagindo, maior vai ser o ponto de fusão e de ebulição. Então, só pra gente ter um exemplo aqui, então eu tenho aqui, ó, são três tipos de compostos orgânicos, especialmente. Por que orgânicos? Esse tipo de análise cai muito no Enem, se referindo-se aos compostos orgânicos. Então, todas as questões do Enem relacionadas a forças intermoleculares, tá? Eu acho que eu nunca vi nenhuma, desde 2010, não vi nenhuma questão do Enem falando, né, tratando forças termoleculares, relacionando com compostos orgânicos. Eu vejo com compostos orgânicos, tá? Então, por isso que, né, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é justamente de compostos orgânicos, viu? Então, olha lá, compostos orgânicos, eu tenho propano, que é um hidrocarboneto, de massa 44, a força, como é hidrocarboneto, sempre são moléculas apolares, tá? Então, a força intermolecular é de polo induzido, né, ou forças de Lombo. O éter metílico, né, que é o éter, é o metano, tá? A massa lá é próxima do propano, 46, só que como são funções diferentes, então as forças também são diferentes, que é uma molécula polar, tá? De polo permanente, viu? Lembrando que o éter, mas o Ozinho tá aqui, mas não é assim que fica a estrutura dele, o O fica para cima, tá? Então tem um O e a cadeia carbônica para baixo, viu? É por causa da teoria da repulsão, porque o oxigênio, no caso, vai ser o elemento central, ele vai ainda sobrar ali, ele fazendo as suas duas covalências simples, né? Com o carbono, ainda vai ter 2 elétrons sobrando. Então, vocês lembram que ao invés de ficar linear, vai angular? Então, o éter, a representação dele, a gente, né, não consegue, ainda mais pode ser computador, mas no papel a gente consegue representar, então ele vai ter a estrutura assim. Então, por isso que ele vai ser uma molécula polar, tá? Vou ter um vetor, né, indicando, um vetor resultante indicando para o lado do oxigênio, então, por isso que a gente fala que é uma molécula polar, e a força das moléculas polares é o de polo permanente, tá? Ah lá, ó, então aqui, e o álcool, o etanol, né, nossa, famosérrimo, ainda mais agora nessa época de Covid, o que mais tem se falado é álcool 70, etanol. Então, o etanol, eles interagem entre si, como tem o OH, vai ter a FON, né, ponto de hidrogênio. Então, vocês vão perceber que, olha, a força das ligações, por isso que chama agora de ligação de hidrogênio, ela é anormalmente alta, olha, do propano, que é a polar, menos 45, da molécula polar, do dipolo permanente, menos 25, e de repente o etanol, que tem a mesma massa